Tropical Cast, a voz da medicina tropical. Bem-vindos a mais um episódio do Tropical Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Eu sou Tânia Chaves, médica infectologista, pesquisadora em saúde pública do Instituto Evandro Chagas, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará e do Centro Universitário do Pará, CESUPA. Nos últimos dias, o mundo inteiro esteve de olho na COP30 em Belém do Pará e a saúde finalmente ganhou o espaço que merece nas discussões sobre o clima. No episódio de hoje do Tropical Cast, a conversa é com quem entende e representou o Brasil nesse tema global. A doutora Thelma Ciel é epidemiologista, professora e ex-secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e foi escolhida para representar o tema saúde na Conferência do Clima. Vamos entender como as mudanças climáticas estão impactando a saúde das pessoas, quais os desafios para o Brasil e o que podemos fazer para proteger nossas populações mais vulneráveis. Doutora Ethel, seja muito bem-vinda ao Tropicalcast. A COP30 se tornou histórica por trazer o tema da saúde com mais destaque. Por que demoramos tanto a perceber essa conexão entre o meio ambiente e a saúde pública? É um prazer estar com vocês aqui no Tropical Cast. Eu penso que a COP30 ela vai ser realmente um marco histórico, né? Pela primeira vez a gente vai ter esse dia dedicado à saúde, apesar desde a COP28 nós estarmos advogando para que esse tema, né, entrasse com mais força, entrasse no discurso central, né, das mudanças climáticas. De fato, essa vai ser a primeira COP que nós teremos oficialmente um dia para a saúde, onde os ministros de saúde dos países signatários das Nações Unidas, né, os 198 países, foram convidados para estar aqui, na cidade de Belém. Por que demorou tanto? É uma pergunta que faz a gente refletir, porque nós temos ainda, na área da saúde principalmente, uma dificuldade para que os dados possam nos mostrar uma associação de causalidade. Quer dizer, que aquele evento climático foi responsável por aquele adoecimento, por aquela morte. Os nossos sistemas de informação, e aí eu especifico aqui no Brasil, né? Alguns países já estão um pouco mais adiantados, mas aqui no Brasil, os nossos sistemas de informação oficiais, eles não têm um campo onde você possa, onde o profissional de saúde possa associar aquela pessoa que ele está atendendo ali, seja na unidade de saúde, no hospital, a um evento extremo relacionado ao clima. Por exemplo, você está atendendo uma leptospirose pós-inundação, não há no campo dos sistemas de informação um local para que você possa dizer isto é um evento climático, né? Isso tem a ver com um evento climático que aconteceu aqui nessa cidade. Então, por isso, nós estamos discutindo, né, em Belém, o lançamento desse plano, que é o Plano de Ação de Saúde de Belém, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Na sua opinião, quais são, hoje, os efeitos mais claros das mudanças climáticas sobre a saúde, especialmente nas regiões tropicais e na Amazônia, não só na Amazônia brasileira, mas nas outras Amazônias? Afinal, o Brasil tem uma extensa fronteira com países que integram a bacia amazônica. E eu gostaria de ouvir o seu olhar, né, perceber o seu olhar para esse aspecto amplo da Amazônia. Hoje a gente pode dizer que os eventos, os efeitos, né, dos eventos extremos
eles ficam mais evidentes porque nós temos ou tivemos, por exemplo, a maior epidemia de dengue de todos os tempos, no ano em que o planeta teve o seu ano mais quente. Então, nós, desde o Acordo de Paris, especificamente, né, que nós, há 10 anos atrás, que nós fizemos esse acordo entre os países de não deixar a temperatura do planeta, se comparado, né, à era ali pré-industrial, aumentar mais 2 graus, preferencialmente não aumentar, que os termômetros não aumentem a mais de 1,5 graus. E o ano de 2024, o ano mais quente até o momento, os nossos termômetros já chegaram ali muito perto. O planeta aqueceu mais de 1,3 e há algumas avaliações, né, modelagens que dizem que esse ano algumas partes do Brasil já atingiram 1,5 graus, né, a mais. Então isso significa que os padrões de doença que nós conhecíamos antes, e eu vou dar o exemplo aqui no Brasil esse ano das doenças respiratórias. Os vírus respiratórios, eles mudaram significativamente seu padrão. Nós tivemos internação por doença respiratória o ano inteiro. Nós tivemos arboviroses o ano inteiro, mesmo que houvesse uma queda na notificação de arboviroses, elas não desceram no patamar que a gente via anteriormente. Então, aquela ideia que a gente tinha de doenças de inverno, doenças de verão, esse ano nós já vimos um padrão muito misturado, muito diferente. Então, esses são efeitos que nós estamos vendo das mudanças climáticas. Além disso, o próprio calor extremo faz com que tenha mais poluição, né, as partículas fiquem eh, mais concentradas na atmosfera, a gente respire um ar mais poluído e isso também cause outras doenças respiratórias. E também o agravamento daquelas doenças que não são transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiológicas, né, a, que afetam o sistema cardiológico. Então, quando você tem um calor extremo, você tem aí a possibilidade de ter um aumento no seu atendimento nas suas unidades de saúde, em hospitais. Então, tudo isso são efeitos das mudanças climáticas. E aqui em regiões tropicais, né, e amazônicas, nós temos doenças que podem fazer salto de espécies, né, doenças que estão ali é, adaptadas, né, em animais que podem, ou no solo, né, e que podem, então, fazer mutações e termos doenças ou modificação do padrão de doenças, como também a gente viu no caso do vírus do Oropochi. Doutora Etel, eu gostaria de lhe ouvir sobre de que maneira as nossas escolhas diárias, os nossos hábitos de consumo podem influenciar nas políticas ambientais e promover uma mudança significativa em direção a um futuro mais sustentável. Nós falamos até agora de ações de governo, ações coletivas, ações necessárias, né, para os países, que é o grande foco, né, da COP30, são acordos e compromissos, né, governamentais, sem dúvida pressionados ali pela sociedade civil, pelas pessoas, né, pelas populações, pelos povos tradicionais, pelas sociedades científicas, mas a gente, como cidadão e cidadã, nós também temos responsabilidades individuais. Então, é sempre importante a gente pensar em como a gente pode contribuir, né, de uma forma, a pensar o nosso consumo de um jeito mais verde, né, de um jeito mais ecológico, de um jeito mais sustentável. Então, apoiar nas nossas compras empresas que pensam nisso em toda a sua linha de produção, artigos que são menos poluentes, né, e algumas coisas simples. Por exemplo, você vai tomar um suco e te oferecem um canudo de plástico onde você pode beber no copo. Então,
Para que a gente vai utilizar esse plástico que vai demorar tanto tempo para o planeta? As próprias sacolas, né, a gente tem falado muito das eco bags, né, as sacolas ecológicas, se você vai fazer uma compra, se você pode levar, a sua sacola para ter menos plástico, ou então dar preferência a locais onde as sacolas são recicláveis. Então, tudo isso é também a nossa responsabilidade individual, né, como a gente pode contribuir para com as nossas escolhas para um planeta mais saudável e mais sustentável. Excelente tema, e especialmente lhe ouvir como especialista, né, nesta área. Como você vê as mudanças climáticas influenciando as desigualdades em saúde, e o que o Brasil pode fazer para proteger suas populações vulneráveis? A gente sempre tem que lembrar que, infelizmente, aquelas pessoas que já são vulnerabilizadas pelas políticas públicas, que moram em locais onde nós temos mais dificuldade de acesso, que moram em locais onde, por exemplo, só há a chegada, né, por rios, né, pela água, e você precisa de uma navegabilidade para poder chegar à alimentação, chegar, inclusive, serviços de saúde, e na possibilidade desses eventos extremos, né, ou na probabilidade desses eventos extremos, por exemplo, as secas, você dificulta muito o acesso dessas populações. Então, em geral, não é só no Brasil, mas países onde a desigualdade já é grande, tendem, em eventos extremos, né, em eventos de mudanças climáticas, que essas populações que já são vulnerabilizadas sofram mais. Então, a gente já viu isso nas inundações do Rio Grande do Sul, a gente viu isso na seca do Norte, e a gente viu isso também nas queimadas que aconteceram no Pantanal. Tudo isso, né, em 2024, de forma muito evidente. E é por isso que a gente precisa sempre fazer as ações pensando em equidade em saúde. Não a justiça climática, né, ela não pode tratar todo mundo da mesma forma. A gente tem que tratar os desiguais desigualmente. Por isso que a equidade, nesse princípio da justiça, fala muito forte quando a gente está falando sobre mudanças climáticas. O Sistema Único de Saúde, o SUS, está preparado para lidar com as emergências climáticas como ondas de calor, enchentes e novas epidemias? Que ajustes precisam ser feitos? O nosso Sistema Único de Saúde, ele ainda não está preparado para esses eventos extremos, porque essa é uma pauta, esse é um assunto ainda muito novo para nós, profissionais de saúde aqui no Brasil. Infelizmente, não faz parte dos nossos cursos de graduação, poucos cursos de pós-graduação incluem essa temática, né, nas suas abordagens, e é por isso que agora, na COP30, é um momento histórico para o Brasil, porque a gente também vai lançar o primeiro plano de adaptação do Sistema Único de Saúde para as mudanças climáticas, o que a gente está chamando de Adapta SUS, que são mudanças importantes que a gente precisa ter quando a gente está, por exemplo, construindo uma unidade de saúde, construindo um hospital. Nós temos que pensar agora em possibilidade de alagamento, construir estruturas que usem energias renováveis, construir estruturas que possam aí ter condição de, numa situação de queda de energia, né, elétrica, poder ter energias alternativas. Também é importante a gente pensar nessa unidade, nesse hospital, eh, em vários aspectos. Por exemplo, no local de armazenamento dos insumos e medicamentos, tem que ficar em locais onde, numa possibilidade de inundação, não seja o primeiro local a inundar, né, em subsolos, em locais baixos. Então,
toda essa nossa rede estrutural tem que ser repensada, e é por isso que esse AdaptaSUS vai ser tão importante. Além disso, o treinamento das equipes, né, a capacitação para que as equipes, os profissionais de saúde possam responder de forma mais assertiva nesses eventos extremos. E eu considero esse plano um marco, né, para o nosso Sistema Único de Saúde. E vai caber agora estados e municípios incluírem nos seus planos, né, municipais e estaduais, esse plano de adaptação do Sistema Único de Saúde para as mudanças climáticas. Doutora Etel, o nosso papo está muito bom, mas estamos chegando ao fim. E para concluir, eu gostaria de terminar a nossa conversa com uma mensagem. Gostaria que você deixasse uma mensagem inspiradora sobre qual o papel de cada cidadão, pesquisador e profissional de saúde na construção de um futuro mais saudável e sustentável. E eu queria deixar essa mensagem final para dizer que é preciso que a gente entenda essa nossa casa comum. Essa nossa casa comum que está toda interligada. Então, as nossas ações, elas vão afetar o planeta e a saúde do planeta, né? E a saúde do planeta vai nos afetar. Então, não dá mais para a gente separar clima e saúde. É importante compreendermos isso e introjetarmos isso nas nossas ações de comunicação, de ensino em qualquer nível, né, graduação, pós-graduação, nas nossas pesquisas. É importante nós entendermos que estamos num planeta cada vez mais quente, o clima mudou e é preciso que nós também possamos mudar as nossas ações no setor saúde. Um abraço. Obrigada, gostei muito de falar aqui com vocês. Um abraço. Doutora Etel Maciel, muito obrigada pela sua brilhante participação no Tropicalcast. A Sociedade Brasileira de Medicina Tropical agradece por essa brilhante discussão que nós tivemos sobre um tema tão relevante e um tema que faz parte da nossa agenda diária. Muito obrigada. E para você que está nos ouvindo, o Tropicalcast volta na próxima quinta-feira. Até lá! Tropicalcast, a voz da medicina tropical.